queridos ouvintes, nós vamos continuar aqui com o nosso episódio especial sobre o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que esse ano tem como foco o uso racional de antimicrobianos. Estamos aqui com a doutora Marinês, do BRCast, Dr. Valquíris, do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, e a Renata Tigulini, do Ministério da Saúde da CGLAP. Então, a gente vinha conversando aqui no intervalo, porque a gente não consegue parar de conversar, tem tanto assunto, tanta informação importante que a gente quer levar para vocês. E a Renata tocou no ponto importante da atuação das equipes multiprofissionais, da importância do Ministério da Agricultura, da veterinária. E nós estávamos recordando, doutora Marinês, que o BRCast não são só os 11 membros do Comitê Geral. Não, de então, forma queria que alguma. você comentasse sobre essa estrutura, em que área que ela atua. Na verdade, a gente fala, esse é o comitê gestor, né? Mas, na verdade, nós temos vários subcomitês que são importantíssimos e que exercem um trabalho imenso, né? Então, temos lá o grupo de revisão de documentos. Então, anualmente, esses documentos são traduzidos, né? Atualizados, a gente faz os comparativos com o nosso meio, o que a gente vai mudar ou não. E a gente fala, né, resistência não é só bactérias também, né? Temos Sim. que nos preocupar com os fungos. Então, nós temos lá um excelente subcomitê de antifúngicos, que são indivíduos assim muito notáveis também na área, né? Porque a gente sabe que temos que expandir isso também. Os fungos também estão por aí, né? E assim, acho que uma das coisas mais belas do BRCast é que é um comitê voluntário. Exatamente. As pessoas exatamente. trabalham pro bono, elas cedem do seu tempo em prol de uma causa que elas acreditam ser importante para a saúde pública. É acreditar, isso mesmo. Essa dedicação é muito interessante. Tem uma fala de uma ex-colega nossa, da Regiane Tigulini, você deve conhecer, Renata. Ela está fora do país hoje, se especializando nos Estados Unidos, mas ela falava assim, Marcelo, não tem como o BRCast não dar certo. Tem tanta gente do bem envolvida, tantas pessoas imbuídas de fazer a coisa certa, que está aí, né? 10 anos de ação, né? Estamos aí, olha, tivemos um evento, né? O último dos eventos foi online. Tivemos em plataformas mais de 400 pessoas conectadas. Fora isso, todo mundo que estava no YouTube também. Então, a gente vê que isso está crescendo e as pessoas têm o interesse de fazer o melhor, né? Acho que esse é o resultado disso. O evento a cada ano vai aumentando e tem já é sabido que março, abril tem um encontro anual. Exatamente. E vai continuar expandindo. Acho que um outro subcomitê que eu também queria ressaltar, complementando o que a Renata falou, é o subcomitê de veterinária, né? Sim. Então, esse é um grupo também muito entusiasta, que merece ali uma atenção, né? E que a gente vê que tem que ter os documentos também para que eles possam crescer cada vez mais. Que é uma área mais carente ainda de padronização, mas que está crescendo muito. Muito. Não só pequenos animais, como grandes animais. Existe... É um negócio importante para o país, a gente não pode negar isso. Não, né? E se a gente fala em One Health, é muito importante isso, né? Saúde única e tem que trazer. E a gente vendo eles falarem, assim, fica até entusiasmados, né? Porque se fala desde lá do passarinho até o cavalo. Grande porte, então é uma complexidade muito grande mesmo, muito interessante. Se a gente acha complicado, né, Valquíris, a questão de dosagem terapêutica, posologia, na hora que você entra no animal... A diferença, né, de tamanho... O adulto e pediátrico já causa, né? Imagina lá do... Lembrando que nós temos uma especialidade farmacêutica hoje, que é a farmácia veterinária, que se dedica a isso também. Principalmente na farmácia veterinária magistral, que formula as dosagens adequadas para o porte do animal, por exemplo, para melhorar ali a absorção, usar aquele medicamento, que às vezes tem dificuldade, né, do animal usar o medicamento, a forma farmacêutica mais adequada para o animal. Então, é uma área que também a gente tem da especialidade farmacêutica que tem crescido bastante e a sua importância, como foi dito pela doutora Marinês. E, Valquíris, é muito importante ter, né, o Conselho Regional, você representando o Conselho Federal, o Dr. Walter Jorge, Gustavo Pires, nosso secretário-geral do Conselho Federal de Farmácia, bicho do Paraná. Nosso conselheiro federal. Muita honra de dizer que ele é meu ex-aluno. Então, assim, a gente já está no mercado, né? Nós somos microbiologistas old school, né, Marinês? Isso aí. Somos microbiologistas raiz, então, assim, eu já ensino microbiologia desde o milênio passado. Isso aí. E tenho muito orgulho disso, espero Sem continuar. dúvida. Não até o milênio que vem, mas por muitos e muitos anos. Então, assim, são pessoas importantes que estão desenvolvendo um excelente papel. Abraçaram a nossa ideia de promover esse programa, de trazer aqui especialistas, de divulgar isso para o Brasil como um todo. E também não posso deixar de mencionar
INPRA, o Instituto Nacional de Pesquisa com Resistência Antimicrobiana, que desde o episódio 2 tornou-se formalmente um parceiro do Resistência em Foco. O INPRA é um Instituto Nacional de Pesquisa científica, liderado pelo Dr. Afonso Bart, que esteve aqui conosco, um grande colega de muito tempo, também de longas datas, e que então percebeu a importância, claro, obviamente que ele é sendo um instituto de pesquisa em resistência, ele observou como essa ferramenta que nós estamos usando, né, essa ferramenta moderna, o podcast, divulgando nas redes sociais, atingindo cada vez uma população não só de especialistas, é uma ferramenta extremamente importante. E cá estamos nós falando sobre isso, né, sobre resistência. E aí me recordo, Renata, de um outro projeto. Nós somos workaholics, né? Trabalhamos, se o dia tivesse 36 horas, a gente trabalharia umas 32, e que você está bastante envolvida, junto com o Dr. André Abreu, que não pôde estar aqui conosco hoje, num projeto extremamente importante, em parceria com o governo americano, com o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, o CDC, famoso CDC, notoriamente conhecido no mundo inteiro, não só famoso pela fama, mas pela importância que ele tem a nível global, que lançou há pouco tempo atrás um edital internacional. O Brasil participou, o Ministério, junto com a Fiocruz, com o LACEN Paraná, lideraram esse projeto, e eu queria que você contasse um pouco para nós sobre esse famoso CK21-2104. Parece nome de nova droga, né? CK21-2104. Bem, então esse projeto, ele é o que eu gosto de dizer assim, dentro do Ministério, né? Então nós trabalhamos ali dentro da CGLab, eu, a Débora e o André, né? Mas não somos só nós três, né? Nós estamos ali fazendo a ponte entre uma equipe técnica muito importante, né, de pesquisadores, e a vigilância em saúde pública, né? Então, aqui eu já quero fazer um agradecimento aos pesquisadores que colaboram muito conosco, a doutora Ana Paula Seff, do LAPI, doutor Arnaldo Colombo, doutor João Nóbrega, doutor Carlos Kiefer, Ana Gales, doutora Viviane Dias, se eu esquecer de alguém... Toda a equipe técnica, doutor Eduardo, né? Doutor Eduardo Medeiros. Da Unifesp. Tem toda a equipe técnica da GVINS, da Anvisa. Exatamente, a Magda Costa da Anvisa, a Mara, a Luciana. São líderes ali, mas tem toda a equipe envolvida também. Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe, né, Renata, é que nos bastidores tem muitas pessoas trabalhando com resistência no Brasil. Inclusive a equipe do BRCast, né? Que dão todo o suporte. Às vezes a gente até sobrecarrega a equipe, né? Lá, Marinesa, a gente precisa, né, fazer tal coisa. Estamos vendo, né? Ou mas essa é a graça do nosso trabalho, né? A gente trabalhar junto. E a gente chama sempre, né? Então, quer dizer, a gente tem toda uma equipe por trás. E dentro dessa equipe, então, o CDC, ele lançou esse edital, né? E aí o André Abreu, na época, ele viu nesse edital uma grande oportunidade para nós alavancarmos as ações de resistência antimicrobiana dentro do país. E nós juntamos uma equipe, né, de pesquisadores e escrevemos esse projeto, né? Alguns finais de semana, sábado e domingo, fazendo reunião online. Até 1h da manhã, e aí... E saiu esse projeto, né, que ele vem com várias ações, principalmente de fortalecer o laboratório, né, porque o laboratório, ele é o pilar da resistência antimicrobiana. É o grande gerador de dados. É o que gera os dados, é o que você disse, sem dados nós não conseguimos, né, e isso é a importância do BRCast, sem padronização, o BRCast ele veio para isso, para padronizar, né, porque sem padronização... Para que esses dados fossem confiáveis, inclusive. Exatamente. Para que nós possamos dar controle de qualidade para esses laboratórios. Então, eles têm insumos, controle de qualidade, tem hospitais, né, uma rede de hospitais envolvidas. São 25 hospitais, 25 é isso, né, no Brasil todo. No Brasil todo, em várias regiões do país, né? Então, ele vem para fortalecer essa vigilância. Tem o papel dos LACENs também, né? São 10 laboratórios regionais de referência. E também tem que agradecer aos LACENs, né? Que com certeza, colaboram muito. Com certeza.
E não somente esse projeto, mas tem os projetos também de vigilância genômica, coordenado pela doutora Ana Paula Seff, né, sobre a vigilância genômica de bactérias multiresistentes, o projeto de vigilância genômica de bactérias em esgoto, né, também que a gente colabora. Também a OPAS, né, na pessoa do Rogério Lima. A Organização Pan-Americana de Saúde, para aqueles que não conhecem, é um grande parceiro do Ministério. Exatamente, ele colabora bastante conosco, né? Então, assim, é uma equipe que é grande, né, nos bastidores ali, ela é bem robusta para que nós possamos ter informações concretas de ações para vigilância. E acho que uma das coisas importantes nesse projeto que a gente ajudou a desenhar é essa questão de trazer um diagnóstico mais rápido. Então, assim, acelerar a informação para o médico, para quanto antes ele possa ou mudar uma terapêutica, ou ratificar o que ele estava fazendo como correto, e tentar minimizar a resistência antimicrobiana. Porque se eu minimizo a resistência antimicrobiana, eu vou ter menos óbitos por resistência, menos internações, menos complicações e menos gastos. Então, não é combater a resistência pela resistência. Sim. Não é isso, e quando a gente fala tudo... em dados, né, Marcelo? A gente fala terapêutica empírica, mas um empírico, não é um empírico do nada, né? Além, né? Ele é de eu dados sonhei também, hoje né? que ciprofloxacina não funciona mais para infecção urinária. Ele não vem é de assim. onde? Vem de dados gerados de outros testes, né, de sensibilidade de outros pacientes, né, que assim a gente junta, e que por isso, de novo, ali a importância de a gente ter uma padronização. Né? Eu gosto muito, Marinês, acho que você tocou num ponto importantíssimo da nossa conversa. Eu, felizmente, tenho o privilégio, a oportunidade de lecionar para alunos de medicina. E eu costumo falar para eles, por que vocês pedem cultura? A primeira resposta, que é certa, para orientar o tratamento. Eu falo, e o que mais? E aí fica aquele silêncio. Porque eles são treinados, são ensinados a pensar no tratamento. Quando você solicita uma cultura, você gera um dado que um outro colega no teu hospital, na tua cidade, no teu estado, vai ter essa informação epidemiológica. Exato. Porque a cultura gera um dado que a bactéria é sensível a esse resistente àquele, aquele antibiótico, e isso vai para uma base de dados como está sendo formada no projeto do CK21, que é de nível nacional, e aí o clínico tem muito mais segurança para fazer essa prescrição empírica. Você entende a sua comunidade. Exato, ali, né? Sim, você pode partir desde o micro do teu hospital até o macro do teu país. E aí quando a gente fala do BRCAST, porque dados nacionais, né? A gente tem lá os dados americanos, etc., mas nem sempre isso reflete a nossa comunidade. Exato. Então a gente tem que ter os nossos dados, né? Sim. E eu acho que a gente tem capacidade de fazer isso, né? Desculpa, Renata, pode continuar? Não, só para complementar, né, a importância dessa vigilância, não só dentro do país, mas é algo que a própria OMS vem estruturando, né? Nós reportamos esses dados, essa vigilância ela é feita no país e ainda é reportado para a Organização Mundial da Saúde. Nível global, né, numa plataforma global. Porque nós observamos, principalmente com a pandemia, né, que os micro-organismos, eles viajam rápido, né, bem rápido. Nós temos o péssimo hábito de levar nossos micro-organismos quando a gente viaja, né, Valquíria? Ninguém deixa eles no pet, deixa o cachorro, o gato, mas as bactérias, os bilhões de bactérias que a gente tem no intestino, a gente vai para a Europa, a gente leva, a gente vai para os Estados Unidos, leva e traz, né? Leva umas, mas traz outras, que às É. vezes são muito perigosas. Exatamente. Então, assim, essa vigilância, ela não é só no nível local ali, né? Mas também numa proporção muito maior, até para desenvolvimento de novos medicamentos, né? Para saber qual linha aí vai ser... Quais são as maiores ameaças, Exatamente. Quais são os micro-organismos que estão mais frequentes. E isso que você falou, assim, explica muito. Talvez quem está nos ouvindo pensa assim, por que o governo americano está investindo no Brasil para combater a resistência? Justamente por causa disso que você falou agora, né, Renata? É um problema global. A transmissão bacteriana, com o número de viagens que tem de um país para o outro, de um continente para o outro, é algo assustador. E hoje tem também o turismo médico, que as pessoas saem do seu país, vão para um país que faz uma cirurgia estética mais barata. Então, vá para, vamos citar em um país fictício, né? Vá para XPTO fazer uma cirurgia de implante de
silicone e traga de brinde uma bactéria multiresistente. Mais ou menos por aí. É bem por aí. Porque assim, se é muito mais barato, algum motivo tem. Então tem que ter uma análise crítica sobre isso. A medicina do viajante, que é uma outra especialidade. Sem dúvida. E aí, eu até quero já fazer um apelo aqui também, né, Piloneto? Você falou uma coisa aqui muito importante, a questão dos surtos, né? A importância do laboratório na vigilância dos surtos. Já entra os LACENs. Exatamente, né? O microbiologista, ele tem a função de, além de reportar os dados para o médico, de orientar, também de fazer a vigilância, né, de surtos. Sim. Então, se no seu laboratório você, né, percebeu um número, como foi o caso do Acinetobacter, né, percebi aqui que aumentou o número de uma bactéria X ou Y que antes não tinha. Peraí, então alguma coisa está acontecendo. Então ou vamos resistente reportar. a antibiótico que não costumava ter. Exatamente. Nós percebemos que existe um certo receio dos hospitais, dos laboratórios reportarem isso para a vigilância, né? Porque tem aquela percepção que pode recair sobre eles, mas se não fizer nada, vai recair muito mais problemas, muito mais responsabilização. Exatamente. E a função não é punir, né? Eu quero até mencionar aqui que o primeiro caso de Candida auris, ele foi eliminado, né, de um hospital, o primeiro caso foi num hospital privado em Salvador, graças à ação rápida do hospital, né? Então o laboratório de microbiologia identificou, já notificou a vigilância, né? E eles fizeram uma ação ali incrível, né, de controlar, e eles realmente eliminaram a Candida auris daquele hospital. Então, assim, a importância do laboratório, do microbiologista estar atento, né, a essas alterações e notificar isso em tempo oportuno, né? E num contexto, se você me permitir, Renata, num contexto mais técnico, porque tem muitos microbiologistas, profissionais de laboratório nos ouvindo também, o que é fantástico, venham sempre, ouçam sempre o programa, que é o seguinte, a pessoa inteligente não é a que sabe tudo. É a que sabe onde encontrar respostas para suas dúvidas. Então o laboratório tem que saber até onde vai. Os limites, a palavra limite. Limites, exatamente. Olha, é fundamental na vida. Eu consegui identificar, para ficar dentro do seu exemplo, que é perfeito, eu consegui identificar que é uma cândida e parece que ela é multiresistente. Pode ser uma auris, mas eu não tenho mal de TOF, não tenho espectrometria de massa que custa R$1,5 milhão. Vou encaminhar para um laboratório de referência, ou um laboratório de apoio, ou um LACEN, que são os laboratórios que têm essa expertise, essa função de fazer identificações mais complexas de micro-organismos não tão comuns, micro-organismos atípicos. Sim. E aí a gente vai descobrir no país bactérias que ninguém sabia que causavam infecção em humanos, como, por exemplo, o nosso amigo Fitobacter. Parabéns. Exatamente, Fitobacter. Mas assim, não é que o microbiologista tem prazer, Valquíris, de descobrir uma coisa ruim. É aquela sensação de missão cumprida. Então estão identificando o criminoso com o nome errado. Quando que vão achar quem é o criminoso? Nunca. Porque um está chamando de João, outro de Pedro, outro de Maria, e na verdade é o Joaquim. E ele está disfarçado lá e causando infecções. E agora, a hora que todo mundo reconhece o Joaquim, vão controlá-lo e vão encarcerá-lo e resolver o problema. Sim, então a importância, né, dessas ações, desses dados, né, da geração desses dados, e hoje nós temos dentro do LACEN um sistema muito importante, que é o GAL, né, que é o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, e é esse sistema ao qual nós fizemos a publicação do primeiro boletim epidemiológico de resistência antimicrobiana no país em janeiro. Marco histórico. Foi uma vitória. São dados, né? Aí são dados. 7 anos. De 7 anos, né, de análise desses dados. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, muito gratificante. Nós, 3 anos, né, Piloneto, a gente lutando lapidando nisso, né? E tentando, né? Até que chegamos no denominador comum. Exatamente. Então, assim, a importância de ter realmente essa percepção, né? E essa responsabilidade
de como profissional, como cidadão, como, né, ser humano mesmo, porque eu notificando isso, quantas mortes eu evito, Exato. né? Quantas coisas piores eu posso evitar, né? Então, a questão de realmente fazer aquilo com responsabilidade. Falando em evitar mortes, eu queria citar 2 exemplos aqui de pessoas que são muito dedicadas, envolvidas com a nossa causa, que é uma causa de saúde pública, não é uma causa minha, da Marinês, do Valquíris ou da Renata. Então, assim, a doutora Viviane Dias, que é médica controladora de infecção aqui no Paraná, parceira nossa, né, preside Sociedade Nacional aí de Controle de Infecção, ela costuma dizer assim, sobre aquela projeção de 10 milhões de mortes em 2050. Não vai ser mais, porque era uma projeção e nós estamos fazendo, não só nós 4, são milhares de pessoas que estão envolvidas em tentar reverter essa realidade. Então, por isso que talvez esse número não chegue em 10 milhões. Então, eu concordo e comecei a adotar essa filosofia dela. Não vai ser esse número, porque nós estamos trabalhando contra. Só que aí vem o inesperado. Vem uma pandemia de Covid, onde 80% dos pacientes graves recebem antibiótico para tratar uma infecção viral. Como fica? Onde só 8% dos pacientes complicaram com infecção bacteriana secundária, ou seja, só 8% precisavam realmente de antibiótico e 80% recebeu. Então dá esse desajuste. Então, assim, eu continuo acreditando nas palavras da doutora Viviane e vou continuar praticando isso, mas às vezes acontece um fato independente acima de todos nós, como uma pandemia, imponderável, e que acaba piorando as previsões. Então, como você citou, 4,5 milhões de mortes associadas à resistência antimicrobiana antes do Covid. Então, sim, antes do Covid. E eu já engato isso com um comentário do nosso colega em comum aqui, do André Abreu, que ele fala, Piloneto, a gente não pode ficar falando de 10 milhões de óbitos em 2050, isso está muito longe. E aí eu aproveito esse comentário dele para trazer um outro enfoque sobre essa percepção, que assim, era 10 milhões em 2050, nós já estamos com 4 milhões e meio em 2019, veio a pandemia, então talvez chegue antes de 2050. Então, hoje, nós já temos mortes associadas 4 milhões e meio e mortes atribuídas, que com certeza absoluta são causadas por multiresistentes, 1 milhão e 300 mil. Então, se você pensar em associação, é um número maior do que o Covid. Vitimou no primeiro ano, no pior ano, 2020. Sim. Então, assim, não estamos brincando, né, Renata, Valquíris, Marinês? Nós estamos falando de coisa séria aqui. Sim, sim. Uma preocupação, né, que já está impactando, né, e uma das coisas que eu já mencionei e eu reforço, as pessoas ainda tratam a resistência, a morte pela resistência por uma bactéria resistente como algo fatal que não pode se evitar, sendo que não é isso, né? Por isso a importância da conscientização, por isso a importância de entender o tratamento, de entender como eu posso colaborar fazendo a minha parte nesse contexto todo, né? Então... E assim, nós poderíamos ficar aqui conversando por dias sobre isso. E ia ser prazeroso. Porque a gente gosta do que faz, além de gostar, estuda, procura conhecer, mas sabe da importância. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer de coração essa mesa maravilhosa aqui, que fez parte do nosso episódio especial, Marinês, Valquíris, Renata, e dizer que as portas estão abertas, vamos gravar outros episódios, vamos conversar com o Marinês sobre microbiologia, especificamente os especialistas, né, Marinês, dentro em breve, e dizer assim, do fundo do coração, nosso agradecimento por vocês terem dedicado do tempo de vocês, se deslocarem até aqui em Curitiba. Eu e o Valquíris somos privilegiados, porque já estamos aqui, mas a Marinês veio de São Paulo, a Renata veio de Brasília, especialmente para esse episódio especial do Dia do Uso Racional de Antimicrobianos, promovido aí por Conselho Federal de Farmácia, BRCast, Ministério da Saúde, Anvisa, SBRAF e tantas outras instituições. Então, quem quiser fazer uso final da palavra, fiquem à vontade. Marinês. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Eu espero que essa nossa fala contribua de alguma forma, né? Também seja ali um item no combate à resistência bacteriana.
Agradeço muito, Marcelo, essa oportunidade, parabenizo o seu trabalho. Sempre um prazer ter você. Frente ao LACEN, frente à Anvisa, frente ao Ministério, junto conosco no BRCast. Então, o seu trabalho é realmente muito louvável e essa disponibilidade, né, de querer difundir todos esses conceitos. Né? Exato. Queria parabenizar também o Dr. Valquíris, eu queria que ele levasse aí a todo o grupo do Conselho de Farmácia a importância dessa liderança, né? Desse evento que vai acontecer, e acho muito importante mesmo a atuação dos farmacêuticos nesse aspecto. E Renata, representante aqui do Ministério, queria também ampliar para a Anvisa, né, como é importante essa parceria pública que a gente tem tido junto do BRCast, acho que isso só tem feito isso crescer, né? Então, a gente sempre fala do André Luiz, ele foi a pessoa que se sensibilizou, entendeu, né, o que era o BRCast, levou isso adiante. Então, eu queria parabenizar todo o grupo, que você leve esses parabéns lá para Brasília. Obrigada. Obrigado, Maria. É isso, Valquíris. Também gostaria de agradecer ao convite, professor Piloneto, que é um grande parceiro do Conselho Regional de Farmácia também, não só do Paraná, mas do Conselho Federal de Farmácia, assim como outros conselhos de outros estados que nós temos. Dizer novamente que é um privilégio estar nessa mesa hoje, né? Com a professora Marinês, a doutora Marinês, a doutora Renata. Dizer da importância dessa campanha, não só para os profissionais, mas também atingir os leigos, do cuidado de se tomar adequadamente, de se utilizar adequadamente o medicamento, o antibiótico aí. E tivemos aí, né, na pandemia, até a escassez dos antibióticos. Sim, né, falta de antibiótico importantíssimo. Que foi terrível, e nós tivemos aí momentos complicados na farmácia por conta disso. Então, acho que a campanha é excelente para isso. Estamos, evidentemente, sempre à disposição, tanto do Ministério quanto da BRCast, para que a gente leve até os nossos profissionais e também ao público leigo a importância de se combater a resistência bacteriana, fazendo o uso correto, o uso adequado dos medicamentos. Muito obrigado mais uma vez, Valquíris, por nos honrar com a sua presença aqui. Bem, eu agradeço, né, mais uma vez pelo convite, dizer que é um grande prazer estar aqui, né, com a Valquíris, com a Marinês, com você, Piloneto, né, a gente se fala... A gente quase nunca tem reunião. Não, a gente nunca se fala, né. Mas agradecer, dizer que é um grande prazer mesmo trabalhar com vocês, né? Assim, já falei muitos nomes aqui, né? Mas eu não vou ficar falando nome, vai que eu esqueço de alguém, eu vou ser injusta. Mas agradecer ao LAPI, ao laboratório da doutora Ana Paula, a Unifesp, a Anvisa, LACEN Paraná e outros LACENs que colaboram muito conosco, né? Que isso é um trabalho em equipe, né? Sim, muitas mãos. Muitas mãos, e eu costumo dizer assim que nós que estamos lá na CGLab, nós precisamos muito mais de vocês, né? De quem está na ponta, dos pesquisadores, para fazer essas ações, né? Porque eu já fui de bancada, já trabalhei em hospital, já trabalhei em laboratório, e é fácil você, quando você não está na ponta lá, né, fazendo, você opinar o que o outro deveria fazer. Principalmente num país como o Brasil, que tem realidades tão distintas, né? Nós não podemos comparar uma realidade da região sul, sudeste com norte e nordeste, né? São realidades muito diferentes. Então, dizer que nós estamos abertos a qualquer sugestão, a conversas, ao que for necessário para colaborar aí com os laboratórios, com a saúde pública e principalmente nessa pauta, né, da resistência antimicrobiana. Espero que nós possamos conseguir fazer aí um trabalho cada vez melhor para as próximas gerações, né? Ótimo, com certeza o objetivo de todos. Então eu queria deixar algumas palavras finais para os nossos ouvintes, e como bom microbiologista, eu queria inverter a ordem da frase que o macro imita o micro. É porque o micro está fazendo alguma coisa. Então nós somos pessoas em microgrupos, em microassociações, em microsociedades, algumas não tão micro, sim, né? O conselho é nacional, mas ministério também, mas a gente consegue, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mudar a realidade no nosso microambiente. E se vocês que nos ouvem são 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, levem essa informação mais 2, 3, vão ser 30, 40, 50, e aí nós vamos ter um crescimento exponencial dessa informação que é importante para vocês. Quem consome medicamento é a população,
quem adoece a população, quem tem problemas de internamento prolongado por causa da resistência, são vocês. Então, nós estamos aqui por vocês. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente preconiza, estuda, pesquisa, né, Marinês, tem como objetivo final o bem-estar do paciente, uma questão de saúde comunitária, de saúde pública, que é algo assim que é muito gratificante enquanto profissional, você saber que o trabalho que você está fazendo dentro do teu ambiente atinge positivamente tantas pessoas. Então, ajudem-nos a divulgar a importância do uso racional de antimicrobianos. E até uma próxima.